falar de dinheiro, uma coisa importante na vida de todo mundo, né? Que traz boas possibilidades na vida de todo mundo. E a última forma que eu queria trazer para vocês de como ganhar mais. Uma babá, para ela ter um acréscimo, para ela ter um salário melhor, para ela disputar por salários melhores, ela tem que se qualificar. Não tem jeito, não tem outra forma. Não adianta uma babá querer ganhar 2.000, 2.500 se ela faz ali só o básico, ela não tem um currículo robusto, ela não tem conhecimento técnico da área. Que tipo de conhecimento técnico que eu tô falando? Curso mesmo, curso de formação de babás, curso de reciclagem de babás. Para ser babá, tem que estudar? Tem, gente, tem conteúdo para isso, tem como você se preparar para isso. Se você tem esse interesse, se você tem esse desejo de seguir na carreira de babá, um curso vai acrescentar e muito para você. E muito. Num curso de babá genérico, assim, o que vai ser falado num curso? E que aí vai fazer parte da rotina lá no dia a dia da babá. Por exemplo, introdução alimentar de crianças pequenas e alimentação de uma forma geral. Rotina, vai falar sobre rotina de bebês, de crianças maiores, a importância da rotina. Vai falar sobre sono infantil. A babá tem que ter conhecimento de sono? Tem. Na fase que é bebezinho, 2, 3 anos, o sono deles é muito diferente. Então não adianta querer aplicar os conceitos que a gente sabe de adulto para uma criança, para um bebezinho pequeno, que não é a mesma coisa, não vale. Então a babá tem que ter esse tipo de conhecimento? Sim. Sobre amamentação, pós-parto, como ajudar de uma forma cada vez melhor a mãe recém-parida, a mãe ali no puerpério, cheia de hormônios, não sobe e desce de hormônios, e cuidando de um bebezinho recém-nascido, as mães de primeira viagem, muitas vezes passam por um período muito difícil de adaptação, e a babá que tem esse conhecimento, preparo sobre a amamentação, sobre o que esperar de um bebezinho recém-nascido, ela vai ajudar e muito essa mãe. E essa mãe vai ser eternamente grata a essa babá, pode ter certeza. O que mais? Então a gente falou de sono, falamos de introdução alimentar, falamos de rotina. Sim, crescimento e desenvolvimento infantil, tem cursos que abordam sobre isso também, sobre as etapas, as fases do crescimento e do desenvolvimento de uma criança, o que a babá vai encontrar em cada etapa de vida da criança. Cursos também sobre, por exemplo, sobre recreação, sobre brincadeiras nas diversas idades também, porque é diferente você brincar e entreter uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos e uma criança de 6 anos, de 7 anos. É completamente diferente. Dá pra fazer coisas junto dessas duas crianças, se forem irmãos, por exemplo, dá. Mas se forem casas separadas, que aí você vai fazer uma atividade com uma criança especificamente de 3 anos, é diferente de uma que tem 7, que tem 8. Então, mais um assunto que dá para se especializar, dá para estudar e que é muito rico também. O que mais? Primeiros socorros, que agora eu vou puxar a sardinha também pro meu lado, né? Primeiro socorro, gente, é fundamental para qualquer pessoa que lida e que cuida de crianças. Muito, muito importante. A pessoa que tem noção de primeiros socorros, que sabe o que fazer, o que não fazer no caso de acontecer um acidente, uma emergência com uma criança, essa pessoa pode salvar a vida daquela criança. Tanto é que vocês já ouviram falar da Lei Lucas aqui no Brasil? É uma lei que entrou em vigor em 2018
que obriga as escolas a proporcionarem para os seus funcionários conhecimentos em primeiros socorros. Vocês sabem por quê? Eu vou contar a história dessa lei também. Ela chama Lei Lucas porque aconteceu infelizmente, uma fatalidade, um acidente com um menino, uma criança que chamava Lucas. Ele tinha saído esses passeios escolares que a escola leva no cinema ou leva no zoológico, eu não sei onde é que foi exatamente que ele foi. E ele estava lá com a escola e ele se engasgou com, se eu não me engano, foi com um pedaço de salsicha. Ele se engasgou com um pedaço de salsicha e ele veio a óbito, engasgado. Ele teve uma asfixia total. No ambiente que ele estava ali, não tinha ninguém que soubesse o que fazer e poderia ter salvo a vida dele. E daria para fazer alguma coisa? Daria para ter salvo a vida desse menino, por exemplo. Então, casos assim a gente vê com uma certa frequência na mídia. A gente vê aconteceu um acidente numa creche, uma criança engasgada, ou uma criança que a gente viu durante a Copa do Mundo, né? Eu até comentei isso no meu Instagram. O filho do Lucas Paquetá parece que caiu do sofá e machucou o braço, teve uma fratura no bracinho. Então, esse tipo de conhecimento sobre engasgos, sobre quedas, sobre intoxicações. Em casa a gente tem uma infinidade de produtos de limpeza, né? Cosméticos também, a gente tem remédio, porque as crianças podem eventualmente manipular, acontecer alguma coisa, um acidente. Então, ter esse tipo de conhecimento pode ser o diferencial para a vida de uma criança, para a vida de uma família, pode ser o diferencial na hora de uma família te contratar. A família que vê que você tem conhecimento em primeiros socorros, ela pode ficar muito mais interessada em contratar você do que contratar uma outra babá que não tem esse tipo de conhecimento no currículo dela. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Além de que para você vai proporcionar segurança para você trabalhar. É ou não é? Porque essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa. Inclusive quem não é babá, às vezes a avó, a tia, uma madrinha que cuida da criança também. Pode acontecer com qualquer cuidador, com mães, né? As mães também precisam ter esse tipo de conhecimento, porque as mães estão ali direto com a criança e se acontecer e você tá lá e você não sabe o que fazer. Eu dei exemplo aqui do engasgo, dei exemplo de fratura, mas, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, que aconteceu esses dias com o meu filho em casa, né? Ele teve um galo enorme na cabeça. O que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que observar. O que mais? Afogamento, manobras de reanimação cardiopulmonar. Já pensou? Dá pra ser o diferencial na vida daquela criança ali naquele momento. Você não precisa ser um profissional técnico, você não precisa ser médico para ter esse tipo de conhecimento. Isso devia ser obrigatório para todo mundo. São conhecimentos básicos que salvam vidas, em primeiro lugar. Salvam vidas. E sem dúvida, inquestionável. E em segundo lugar, falando aqui de dinheiro, falando de salário, podem ser o diferencial no seu currículo de babá, para você ser contratado ou não por uma família. Então, como eu falei, eu ia puxar a sardinha pro meu lado. Por quê? Porque eu tenho esse curso de primeiros socorros. E pensem sobre isso, pode ser um diferencial na sua carreira. E aí, aos poucos, você vai agregando esses conhecimentos todos. Eu dei vários exemplos aqui. Você vai somando isso na sua experiência, na sua vivência. E aí aparece uma oportunidade, como a Noemi falou, que uma família me chamar para ir trabalhar na Europa, trabalhar nos Estados Unidos. Uma babá que... Você acha que a família vai chamar uma babá qualquer para ir acompanhá-los, para mudar de país, mudar de cidade? A família tem que ter extrema confiança com essa pessoa, extrema confiança para levar a pessoa para outro país,
ou mudar de cidade aqui no Brasil mesmo, mas imagina para levar para outro país, tem que ter muita confiança, tem que gostar muito e a babá tem que estar à altura, ela tem que ter a contrapartida. Pô, eu tenho um currículo aqui robusto, eu tenho uma experiência aqui vasta, pois não vai me chamar não. Tem que estar pronta, hein, Noemi? Vai que aparece alguma oportunidade aí, tem que estar já afiada, né? Porque eu conheço, eu não posso falar, porque eu não sei se a pessoa já anunciou, mas eu conheço uma babá que recebeu uma proposta recentemente e ela vai trabalhar na Europa. Uma babá que eu conheci aqui no Instagram, que já conversei com ela aqui e aconteceu exatamente isso com ela. A família com que ela trabalha atualmente, eles receberam uma proposta de trabalho fora e aí eles vão levá-la junto. Ela vai pra... qual que é o país mesmo? Lá na Europa Oriental, agora eu esqueci o nome, não sei qual que é o país, mas ela me contou. Fiquei muito feliz por ela. Então, outro assunto também que pode diferenciar uma babá e que aí já é bem específico. Cuidados de crianças especiais, nem é especiais, né? O termo hoje em dia não é esse, crianças atípicas. Por exemplo, uma babá que tem conhecimento, que tem experiência, que tem formação técnica com crianças autistas, crianças deficientes, crianças com paralisia cerebral, enfim. São várias situações. Hoje a gente vê muito falar sobre autismo, né? Mas são inúmeras situações que entrariam aqui como crianças atípicas, cuidados atípicos. Então é um diferencial também. Você acha que essa babá que tem uma formação em crianças especiais, ela vai ter o mesmo salário do que uma outra babá que não tem nenhuma formação? É claro que não, gente. É óbvio. A Noemi tá dizendo, nunca fiz nenhum curso de babá. Tenho várias experiências ao extremo com criança. Já fiz curso de injetável, trabalhei 10 anos de farmácia. Agora, curso de babá nunca fiz. Mas tenho noção de tudo. Muitas vezes, eu vejo que muitas famílias, às vezes, aceitam babás sem experiência, que nunca trabalharam, nunca tiveram uma experiência como babá. E aí contratam, porque se simpatizaram com a pessoa, acharam legal, bem disposta. E aí a família paga o curso para babá fazer. Isso acontece, eu tenho visto muito isso. E então, ou seja, muitas vezes a família não prioriza tanto a experiência, mas aí depois ela vai proporcionar para a babá a capacitação que ela quer que a babá tenha, para ela ter a certeza que a babá está preparada para cuidar do filho dela diante de uma situação, por exemplo, de primeiros socorros, por exemplo, ou os outros assuntos aqui que eu falei sobre desenvolvimento infantil, brincadeiras, sono. Muitas vezes a própria família que custeia, que patrocina. Já trabalhei, babá Clau, já trabalhei com autista, mas não tenho nenhum curso. Hoje já existem formações nessa área, sabia? Já existem. Tenho curso de cuidador infantil e também de berçário. A Noemi tá vendendo peixe aqui, mas sou topíssima. Então, outra coisa, eu vou lembrando aqui das coisas, né? Além de cuidados atípicos que eu comentei agora. Babás que sabem inglês. Aqui entra a questão de ir para fora, né? De ir para os Estados Unidos e para outro país. É um facilitador. É um chamativo. Ou até para famílias aqui do Brasil também. Tem lugares aqui no Brasil que tem famílias de alto padrão. Por exemplo, Brasília, a gente sabe que lá em Brasília tem muitos
muitas famílias estrangeiras, porque ali tem muita embaixada, ali tem muito estrangeiro, embaixada do mundo inteiro, né? Então ali tem gente do mundo inteiro. Você acha que a família que vai contratar uma babá, vamos supor ali, eu tô criando aqui uma situação. O embaixador dos Estados Unidos, que mora ali em Brasília, ele é casado, tem 2 crianças. E você acha que ele tendo a opção de contratar uma babá bem capacitada, bem qualificada, que tem conhecimento em primeiros socorros, uma babá que sabe inglês, uma babá que sabe sobre sono, que tem curso de desenvolvimento infantil, ele vai contratar essa babá ou ele vai contratar uma outra babá que não tem toda essa formação? Ela tem experiência, ela tem vivência, tem referência, mas a outra também tem referência. Qual que ele vai contratar? É muito claro, ele vai contratar a outra que tem toda essa qualificação comprovada lá no currículo dela. E claro que aí, geralmente, essa pessoa vem com alguma experiência, alguma bagagem. Arruma lá pra mim, doutor, em Brasília. Mas eu tô aqui, eu tô dando um exemplo aqui. Aqui em Goiânia tem exemplos de famílias ricas também. Então é a mesma realidade. Em São Paulo também, que tem muitas famílias de alto padrão, porque lá tem... São Paulo é a metrópole, né, do Brasil, maior cidade do Brasil. Tem muitas empresas, tem muitos empresários, tem pessoas ali de altíssimo poder aquisitivo. Essas pessoas vão procurar as melhores profissionais para cuidar dos filhos deles. É óbvio, é óbvio. E elas vão procurar pessoas capacitadas, pessoas que se prepararam, que se reciclaram. Eu sempre faço a comparação com outras profissões. Você vai procurar um médico que ele formou, fez lá os 6 anos de faculdade. E aí ele abriu um consultório e ele é clínico geral. Ele é um ótimo clínico geral, muito bom, cara. E tem o outro médico que também é clínico geral. Não vou nem falar aqui de especialista, hein? Ele também é clínico geral. Mas ele participa de curso de reciclagem, ele tá sempre participando de congressos na área, ele tá antenado com o que está acontecendo de atualizações na medicina. Você vai levar o seu filho, você vai levar a sua mãe para se consultar com o médico que é recém-formado, que se formou e que estacionou, o cara é médico. Ou com o outro que também é médico, mas que tá ali estudando, que tá se atualizando, que tá buscando conhecimento o tempo todo. É ou não é? É realidade, gente. E você vai até pagar mais por essa consulta com esse cara, com esse médico que é mais capacitado, que é mais estudado. Você vai pagar mais e vai pagar sorrindo, feliz da vida. E eu dei o exemplo aqui de um clínico geral. Agora você imagina um especialista, um médico que é comparando aqui um clínico geral com um neurologista. O clínico geral, ele consegue atender uma dor de cabeça, ele consegue atender uma tontura, ele consegue atender várias coisas. Agora o neurologista, que vai em congresso todo ano de neuro, ele tá lá, ele participa da Sociedade de Neurologia, ele publica artigo, ele tá inserido ali num grupo de estudos da Universidade Federal lá do estado dele, ele coordena algum curso de alguma coisa, o cara é diferenciado, o cara tá ali no meio, tá estudando e tá sempre atualizado. Você vai em qual? A sua mãe teve um AVC
E qual que é o profissional que você vai levar? Um neurologista. Você não vai levar ela no clínico geral. O clínico geral vai saber conduzir de alguma forma, de outra, mas ele vai ter alguma limitação. Aí você vai procurar quem? O especialista, o top, o cara estudado, que tem um monte de curso, o cara que tá atualizado. É a realidade, gente, de todas as profissões. Então, eu não tô falando que é só com babá, é com todas as profissões. Com médico, com engenheiro, com advogado, é da mesma forma. Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, da importância da reciclagem, a importância de se capacitar e de se preparar para as oportunidades, se preparar para o que você tanto quer. É muito importante. Então, vocês viram que eu dei um monte de dica de como ganhar mais sendo babá. Não é sendo babá e eu vou ajudar ali meu irmão no lava-jato dele. Não é isso. É sendo babá na sua área. Primeira coisa de tudo também, você tem que gostar muito do que você faz, né? Tem que gostar muito de criança, tem que gostar muito do que faz, tem que fazer com satisfação, com amor, com carinho a profissão, as crianças. É sacrificante, é difícil, criança muitas vezes é desafiadora, mas é prazeroso. Tem que ter a empatia com a área, tem que gostar do que faz, como também em qualquer profissão. Como em qualquer profissão. Então, eu separei todas essas dicas aqui para vocês. Eu espero que tenha dado uma luz aí para alguém. Então, gente, olha, dá aqui dei para vocês várias opções aqui para vocês pensarem. Inclusive no caso de acompanhar famílias em viagem, quando a babá é fixa e ela vai acompanhar em viagem, eu falei sobre isso na live também, sobre como que era o nome da live? Alguma coisa de ganhar a mais. Nossa, agora eu não tô lembrando. Mas nessa live eu até detalhei as porcentagens que você ganha quando vai acompanhar uma família em viagens, porque tem uma diferença do valor da hora trabalhada. O valor da hora trabalhada em viagem, ela tem um acréscimo. E se a hora trabalhada em viagem à noite tem mais outro acréscimo. Tem uma live que eu falei sobre isso, agora eu não tô lembrando o título aqui pra falar pra vocês. Tem que dar uma olhada lá nas lives. Mas então era isso que eu queria trazer pra vocês. Quero agradecer a presença de todos. A minha especialidade, eu sou médica do trabalho. Eu trabalho no Ministério Público do Estado de Goiás. E também trabalho na Nestlé, aqui de Goiânia. Então eu quero agradecer a todas que estiveram aqui por um momento, ou que passaram, ou que ficaram aqui até agora. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a nossa próxima live. Um beijo!